Fala pessoal, beleza? Bom, estamos de volta aqui para falarmos sobre o tema agentes públicos. E o que eu tenho para falar sobre esse tema agentes públicos? Bom, algumas coisas. Vem comigo. Quando se fala sobre o tema agentes públicos, eu tenho que me recorrer à doutrina para pegar a sua conceituação. Só que eu vou te ajudar nessa missão. Esse tema agentes públicos, eu posso encontrar alguns conceitos na legislação que vão me favorecer. Por exemplo, lá no artigo 2º da Lei 8429 de 92, eu trago o conceito de agentes públicos para fins de improbidade administrativa. Então, ele diz que, para efeitos de improbidade administrativa, no artigo 2º da Lei 8429, é todo aquele que ocupa cargo, emprego ou função em caráter permanente ou transitório, com ou sem remuneração, seja ele por eleição, designação, mandato ou qualquer outra forma ou vínculo com a administração. Então, esse daí é um conceito que eu me utilizo do artigo 2º para fins de imputação de ímprobo na lei de improbidade. Se você pegar o artigo 5º da Lei 4898 de 65, eu vou ter o conceito de autoridade para fins de crime de abuso de autoridade. Então, quando eu for definir quem é a autoridade que praticou crime, isso está previsto lá no artigo 5º para os efeitos daquela lei. Posso encontrar também no artigo 2º da Lei 8.112 de 90, que versa sobre o regime jurídico único dos servidores públicos federais. Nesse artigo 2º da Lei 8.112 de 90, eu encontro o conceito de servidor público, que é a pessoa legalmente investida em cargo público. E assim sucessivamente, eu posso pegar na Lei de Ação Popular e lá vai estar condicionado quem é a pessoa que pratica o ato lesivo nos termos da Constituição Federal do artigo 5º, e aí eu vou ter o conceito de quem é o agente público para os efeitos da Lei de Ação Popular e imputação com a condição de réu e responsabilização por essa lei. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: cada lei dessa daqui vai ter um conceito de agente público específico para aquela atividade, específico para atendimento daquela legislação. Então, quem é o ímprobo, o agente ímprobo? Está na Lei 8429. Quem é a autoridade que praticou o crime? Está na Lei 4898. Então, nós não temos um conceito geral sobre agente público. E aí fica a cargo da doutrina. E a doutrina determina e define como agente público todo aquele que ocupa cargo, emprego ou função, em caráter permanente ou transitório, com ou sem remuneração. E eu acho que vale a pena a gente tentar entender que quando você ocupa um cargo, o provimento do cargo se dá por nomeação. Seja ele cargo efetivo ou em comissão. A diferença é que o cargo efetivo vai exigir a realização de concurso público para sua investidura. E o cargo em comissão, por ser de livre nomeação e livre exoneração, não vai exigir isso daqui. E como é que eu faço para poder esvaziar esse cargo, gerar a vacância do cargo? Exoneração. Já o emprego, ele tem como provimento a admissão. Você não é nomeado para emprego, só pode ser nomeado se for para cargo. Para emprego é admissão. E como é que eu faço para te tirar desse emprego? Demissão. E no caso da função? No caso da função, o provimento se dá por designação. E como é que eu faço para poder gerar a vacância da função? Dispensa. Quando eu estou exonerando, demitido ou dispensando nesses 3 casos, eu não estou punindo ninguém. Se eu tiver que punir alguém,
aí a punição já é diferente. Se for cargo efetivo, a punição é por demissão. Ó, se for cargo em comissão, a punição é por destituição. Se for emprego, é demissão por justa causa. Se for de função, chama-se destituição. Então, o que está aqui em vermelho são as punições relativas aos cargos, empregos ou funções. Como os cargos são diferentes de empregos e são diferentes de funções, eu tenho o seguinte para te falar. Todo mundo que tem cargo necessariamente desempenha uma função. Todo mundo que tem emprego necessariamente desempenha uma função, mas nem todo mundo que tem alguma função ocupa um cargo ou emprego. Exemplo de pessoas que só têm função e não têm cargo ou emprego: mesário, jurado, conselheiro tutelar, juiz de paz. São pessoas que desempenham funções públicas, mas não possuem cargos ou empregos públicos. Então, essa conceituação de agente público é uma conceituação doutrinária. Eu vou pegando os autores, eles vão definindo cada um dos autores de uma forma. O importante é a gente entender que quem ocupa cargo, emprego ou função é chamado de agente público. Então, se eu tiver essa conceituação na minha cabeça, fica mais fácil, porque agente público é todo aquele que ocupa cargo, emprego ou desempenha alguma função. Tranquilo? Segunda situação, eu já sei que quem ocupa cargo, emprego ou função é um agente público, mas ele se divide em algumas classificações. Dentre as classificações, nós temos o seguinte: os agentes públicos podem desempenhar as funções públicas e eles são classificados como agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes credenciados e agentes delegados. Então, eu tenho aqui 5 classificações de agentes públicos. Eles podem ser políticos, administrativos, honoríficos, credenciados e delegados. Não é todos os autores que entendem da mesma forma essa classificação. Há autores que dizem que essa classificação é de uma forma diferenciada. Por exemplo, esses 3 últimos aqui estariam dentro da categoria particulares em colaboração. Há outros autores que dizem que essa classificação de agente administrativo é classificado como servidor público e não como agente administrativo. E há autores ainda que dizem que dentro da categoria de agentes políticos existiram subespécies dos vitalícios, magistrados, membros de tribunais de contas, membros do Ministério Público, que não estariam dentro dessa categoria de agentes políticos. Então, eu tenho aqui essa classificação distinguindo um dos outros. Quais são as características mais importantes? Os agentes políticos são agentes públicos que desempenham funções e mandamentos constitucionais, estão dentro do primeiro escalão, possuem regime jurídico próprio e são remunerados por subsídio. Os agentes administrativos são aqueles que se vinculam ao Estado com obediência ao seu regime jurídico. Então, se o regime jurídico é estatutário, eles são estatutários. Se o regime jurídico é seletista, eles são seletistas, obedecendo à sua ordem e funcionamento. Os agentes honoríficos são particulares que recebem uma incumbência devido à sua condição cívica, sempre em caráter transitório, podendo ser remunerado ou não remunerado. Os agentes credenciados recebem uma incumbência do Estado que vai desempenhá-la e representá-la em nome do próprio Estado. Não são responsáveis pelos atos, o Estado é que é responsável. Já os agentes delegados, e aí eu estou falando daqueles que recebem a delegação de serviço público, são aqueles agentes que agem em nome próprio, por sua conta e risco. Eles são responsabilizados na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que são as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos.
Então esse é o resumo que a gente tem sobre os agentes públicos. Agentes públicos são aqueles que ocupam cargos, empregos ou funções em caráter permanente ou transitório, com ou sem remuneração, sendo classificados eles como agentes políticos, administrativos, honoríficos, credenciados ou delegados, ou ainda de outras formas, em que eu chamo esses três últimos de particulares em colaboração. E os agentes políticos se subdividem em subespécies em razão dos agentes vitalícios. A gente encerra esse nosso bloco por aqui e damos sequência à nossa aula estudando processo administrativo.